No leilão, todos se afastavam daquele cavalo marcado como perigoso, cochichando e desviando o olhar. Até que uma criança abandonou o medo, estendeu a mão e tocou sua testa. O que aconteceu em seguida fez os adultos congelarem. O silêncio tomou o lugar e ninguém conseguiu respirar. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. O galpão de madeira rangia sob o calor. O ar cheirava a poeira, a suor seco e ao cheiro forte dos animais. Homens de chapéu de couro e botas pesadas se apertavam nas arquibancadas de tábuas. A voz do leiloeiro, um homem alto com um bigode grisalho, cortava o burburinho. Próximo lote, e este é o último, senhores. Um cavalo de porte, força bruta. Mas atenção, atenção! O burburinho baixou. Alguns homens se entreolharam. Um mais velho, ao lado de um garoto pequeno, apertou o ombro do menino. Vamos ficar quietos, Pedro. É o último, já vamos embora. O menino Pedro assentiu. Seus olhos castanhos claros, grandes sob a aba de um chapéu de cowboy branco e desbotado, não paravam de observar tudo. Ele tinha 6 anos. Sentado no colo do avô, seu Zé, ele via os cavalos entrarem e saírem do picadeiro de terra batida. Mas algo na voz do leiloeiro era diferente. Não era animada, era cautelosa. A porta dupla do brete se abriu com um rangido alto. Por um instante, nada saiu. Só se ouviu um bufado profundo, cheio de medo e raiva. Um som que fez alguns homens recuarem nos assentos. Então, ele entrou. Era enorme, muito maior que os outros cavalos. Sua pelagem era uma mistura de manchas cinzas e brancas, como nuvens sujas num céu de tempestade. Rajado, seus músculos tremiam sob a pele. Os olhos negros e arregalados rodavam mostrando o branco, procurando uma saída que não existia. Ele empinou de uma vez, as patas dianteiras cortando o ar pesado, e soltou um relincho que era quase um grito. O leiloeiro se afastou um passo da cerca. Como podem ver, um animal de força incomum, potencial incomum, mas requer um dono experiente, muito experiente. Um fazendeiro perto de seu Zé cuspiu no chão de terra. Experiente para não morrer, quer dizer. Outro sussurrou, mas o sussurro era alto o suficiente para todos ouvirem. É o cavalo da fazenda do Carmo. Dizem que matou o peão Jacó, quebrou o crânio do homem com uma coice. Não foi coice, corrigiu um terceiro, baixando ainda mais a voz. O homem caiu quando ele empinou, mas o cavalo não deixou ninguém chegar perto para ajudar. Ficou em cima, bufando, bravo como o diabo, é assombrado. Pedro ouviu as palavras. Matou. Diabo. Assombrado. Ele olhou para o cavalo no picadeiro. Rajado corria de um lado para o outro, batendo os cascos contra as tábuas da cerca, tentando escapar. A cada batida, um baque seco ecoava no galpão. Os homens ficavam em silêncio, só observando. Ninguém fazia um lance. Ninguém queria aquele problema. Seu Zé suspirou. Coitado do bicho. Mais medroso do que bravo. Mas o medo faz um animal fazer coisas sem pensar. É triste. Pedro não tirou os olhos do cavalo. Ele não via um monstro. Via um animal sozinho, muito assustado. O cavalo parou no centro do picadeiro, ofegante. Seu corpo todo suava, deixando a pelagem manchada ainda mais escura. Ele levantou a cabeça e pareceu olhar direito para as arquibancadas. Pedro achou que seus olhos encontraram os dele por uma fração de segundo. E no meio daquele terror todo, o menino viu outra coisa, uma tristeza profunda. Vamos, senhores, insistiu o leiloeiro sem convicção. Algum lance inicial? Um preço simbólico? É um cavalo com boa estrutura? Silêncio. Ninguém? O leiloeiro pareceu aliviado. Bom, então vamos encerrar. Foi quando Pedro se mexeu. Um impulso forte que veio de um lugar que ele nem entendia. Ele escorregou do colo de seu Zé antes que o avô pudesse segurá-lo. Pedro, seu Zé chamou em um tom de alerta, mas o menino já estava descendo os degraus de madeira, seus pezinhos pequenos nas botas de camurça encontrando o chão de terra do galpão. Ele não correu. Caminhou devagar em direção à cerca do picadeiro. Seu chapéu branco balançava a cada passo. O que aquele menino está fazendo? Alguém perguntou surpreso. Menino, sai de perto, gritou outro homem. Seu Zé se levantou de um salto, o coração batendo forte. Pedro, para! Volta aqui! Pedro ouviu o avô. Sabia que deveria obedecer, mas seus pés continuaram andando. Ele chegou até a cerca de madeira rústica. Rajado estava a apenas 3 passos de distância, de lado para ele. O flanco subindo e descer rapidamente. O cavalo o viu, virou a cabeça de repente. Os olhos negros e arregalados se fixaram naquela pequena figura humana.
Um murmúrio de preocupação varreu o galpão. Alguns homens se levantaram. Seu Zé desceu os degraus apressado, mas com medo de fazer um movimento brusco e assustar o animal ainda mais. Pedro não sentiu medo, sentiu um aperto no peito, uma vontade de ajudar. Ele esticou o braço magro. Sua mão direita, pequena e ainda gordinha da infância, passou entre duas tábuas da cerca. Cuidado, Pedro! A voz de seu Zé veio baixa, mas cheia de pânico. O menino sussurrou, tão baixo que só ele e talvez o cavalo pudessem ouvir. Tudo bem, tudo bem. Rajado bufou forte, um jato de ar quente. Ele deu um passo para trás, desconfiado, mas não atacou, não empinou. Ficou ali, observando aquela mão estendida. Muito devagar, centímetro a centímetro, Pedro foi levando a mão adiante. Ele não olhava para os homens paralisados, só olhava para os olhos do cavalo. Chegou perto da cabeça de Rajado. O animal esticou o pescoço, cheirando o ar. Ele cheirava a poeira, a sabão simples e a pureza infantil. Então, Pedro tocou. A ponta de seus dedos tocou a testa suada e quente do cavalo, bem no meio da mancha branca que descia entre os olhos. Rajado estremeceu. Todo o seu corpo tenso pareceu receber um choque. Ele fechou os olhos. O galpão ficou em um silêncio absoluto. Nem a respiração dos homens se ouvia. Pedro manteve a mão ali, imóvel. Sentia o calor, a textura do pelo áspero e molhado. Passou os dedos para frente, um movimento muito lento, muito suave. E então, Rajado soltou um longo suspiro. Um bufado manso que parecia sair de um lugar fundo e cansado. Ele inclinou a cabeça pesada para frente e para baixo. E encostou a testa com todo o seu peso na palma daquela mãozinha. Ficou assim, parado, os olhos ainda fechados. Foi como se toda a fúria, todo o terror, todo o passado ruim escorresse para fora dele naquele contato. Ele estava quieto, calmo. Pedro sorriu, um sorriso pequeno e sereno. Pronto, ele sussurrou. Agora você tem um amigo. Seu Zé parou a 2 metros de distância, as pernas tremendo. Ele viu a cena e uma onda de emoção tão forte tomou conta dele que os olhos se encheram de lágrimas. Lembrou do seu filho, o pai de Pedro, que também tinha um dom para os animais. Lembrou da tristeza nos olhos do neto desde que ficou órfão. E agora, aquele cavalo chamado Monstro descansava na mão da criança. O leiloeiro boquiaberto recuperou a voz. Bem, isso é... Alguém faz um lance? Seu Zé limpou os olhos com as costas da mão e ergueu a voz, firme. Eu faço. Todos os olhares se voltaram para ele. Dou R$50, disse seu Zé. Era um preço tão baixo que era quase uma ofensa, mas era tudo que aquele cavalo, naquele momento, parecia valer para qualquer outra pessoa. O leiloeiro hesitou. Senhor José, o senhor sabe da história. Eu sei, cortou seu Zé. E eu vi uma nova história começar agora. R$50. Ninguém mais fez um lance. Ninguém contestou. O leiloeiro bateu o martelo de madeira. Vendido, para o senhor José Alencar, da Fazenda da Esperança. Seu Zé se aproximou, agora com calma. Pedro ainda estava com a mão na testa de Rajado. O cavalo abriu os olhos, olhou para seu Zé. Houve um momento de tensão, uma desconfiança velha no olhar do animal. Mas então ele olhou para Pedro de novo. O menino acenou com a cabeça. É o vovô Rajado, ele é bom. Seu Zé estendeu a mão, devagar, e tocou o pescoço do cavalo. Rajado permitiu, não se afastou. Vamos para casa, Pedro, disse seu Zé, a voz ainda embargada. Você e seu cavalo. Enquanto seu Zé acertava a documentação, Pedro ficou ao lado da cerca, conversando baixinho com Rajado. Os homens começaram a sair, comentando em voz baixa, ainda incrédulos. A notícia do menino que havia acalmado o cavalo monstro com um toque já começava a se espalhar. Na volta para a Fazenda da Esperança, em uma carroça velha, Rajado seguia amarrado atrás, caminhando com uma calma que ninguém achava possível. Pedro virava no banco a cada 2 minutos para ver se ele estava ali. Vovô, perguntou Pedro depois de um longo silêncio. Por que todo mundo tinha medo dele? Seu Zé guiava a charrete olhando a estrada de terra à frente. Porque, meu filho, as pessoas têm medo do que não entendem. E elas viram um cavalo grande e assustado. Não viram a dor que ele carregava. Eu vi, disse Pedro simplesmente. Seu Zé olhou para o neto, um olhar carregado de amor e de um respeito novo. Sim, você viu. Você viu o mais importante. O sol começava a descer, pintando o céu de laranja. A poeira da estrada brilhava. E para Pedro, naquele final de tarde, o mundo parecia um lugar perfeito. Ele tinha seu avô, e agora tinha Rajado. Ele não sabia que aquele era só o começo.
que a amizade daquela tarde nascida no silêncio de um galpão abafado mudaria suas vidas e a vida de muita gente. Ele só sabia que quando olhava para trás e via aqueles olhos escuros e agora calmos seguindo a carroça, se sentia completo. E na Fazenda da Esperança, uma nova vida para os dois estava prestes a começar. O sol da manhã já estava quente sobre a Fazenda da Esperança. O cheiro do capim molhado da orvalhada subia no ar, misturado com o barulho dos pássaros no pomar. No curral de madeira sólida, um cavalo grande e manchado esperava, as orelhas viradas para a casa. A porta da cozinha bateu. Pedro, agora com 10 anos, saiu correndo. Seus pés descalços pisaram na terra batida do pátio. Ele estava mais alto, mais magro ainda, mas seus olhos castanhos claros brilhavam com a mesma luz de sempre. Na mão, ele carregava uma cenoura roubada da despensa e seu chapéu de cowboy branco, agora mais desbotado e com a borda um pouco deformada. "Bom dia, Rajado", ele chamou, sua voz mais firme do que há 4 anos. Rajado soltou um bufado suave, uma nuvem de vapor no ar fresco. Seu corpo poderoso, coberto pelas manchas cinzas e brancas, não mostrava mais nenhum traço da tensão do leilão. Aqui, ele era calmo. Aqui, ele estava em casa. Pedro abriu o portão do curral e entrou. Não correu, andou devagar, como sempre fazia. Ele parou a 2 passos do cavalo e ficou parado. "Como você dormiu?", perguntou o menino em voz baixa. Rajado abaixou a cabeça grande. Seus olhos escuros e profundos estudaram Pedro. Ele esticou o pescoço e cheirou o ar em volta do menino. Depois moveu o focinho diretamente para o chapéu que Pedro segurava na mão esquerda. Era o ritual. Todo dia. Pedro ficou quieto, deixando. Rajado cheirou o chapéu com cuidado, um sopro quente no tecido velho. Só então, com um movimento manso, ele encostou a testa no ombro do menino. "Tudo certo então", Pedro sorriu. Ele ergueu a mão direita e começou a coçar a base das orelhas do cavalo, aquele ponto que Rajado amava. O cavalo fechou os olhos de prazer. "A cenoura é para você, mas só depois do trabalho", Pedro falou, guardando o legume no bolso. "O vovô disse que temos que ver a cerca do Pasto Sul. Ele acha que tá fraca." Do alpendre da casa, seu Zé observava. Ele segurava uma xícara de café fumegante. Seu rosto, marcado por anos de sol, estava tranquilo. Via o neto e o cavalo juntos e seu coração, ainda pesado pela falta do filho, encontrava um pouco de paz. Mas um cuidado sempre vivia ali, nos cantos dos seus olhos claros. "Pedro", ele chamou. "Não esquece de passar o arreio direito, menino. E olha, a cinta tá ficando gasta." "Sei, vovô", Pedro respondeu sem se virar, suas mãos já buscando o arreio que pendia na cerca. Seu Zé tomou um gole de café. "E leva o alicate e uns pedaços de arame", acrescentou. Pedro fez que sim com a cabeça. Era um diálogo comum. Seu Zé orientando, Pedro afirmando que sabia. O avô sabia que o menino era cuidadoso com Rajado, mas o medo de um acidente nunca ia embora. Pedro colocou a manta, depois o arreio. Rajado ficou parado, paciente. Quando o menino passou a mão sob seu barrigo para pegar a cinta, Rajado não se contraiu, nem se mexeu. Confiava totalmente. "Pronto, amigão", Pedro sussurrou, apertando a fivela. Ele pegou as rédeas e, em um movimento ágil, pôs o pé no estribo e se levantou, sentando na sela. De cima de Rajado, o mundo parecia mais bonito. Pedro podia ver por cima das cercas, ver o gado começando a pastar no longe. Ele deu um leve toque com os calcanhares e Rajado começou a andar, com um passo largo e confortável que balançava o menino suavemente. Eles saíram do curral e viraram em direção aos pastos. A fazenda era grande, com morros suaves e bosques de eucalipto. O sol subia, aquecendo as costas de Pedro. No Pasto Sul, a cerca realmente estava com um problema. Alguns fios de arame estavam soltos em um poste que inclinava para dentro. Pedro desmontou. "Fica quieto, tá?", ele disse para Rajado, passando as rédeas por cima da cabeça do cavalo para deixá-las soltas no chão. Rajado baixou a cabeça e começou a comer o capim baixo. Pedro pegou o alicate e o arame que trouxera em uma bolsa de lona. Ele examinou o poste. Precisaria de um martelo para bater no suporte de madeira, mas primeiro poderia apertar os arames. Ele começou a trabalhar. A quietude da manhã era quebrada apenas pelo som do vento nas árvores, pelo mastigar de Rajado e pelo tinir ocasional do arame. Foi então que ouviram vozes. 2 peões da fazenda, João e Ademar, passavam pelo caminho interno em uma jardineira velha, indo para o curral principal. "É verdade mesmo, Ademar. O irmão da minha mulher viu. Foi em Buritiçal, na festa do peão. Um cavalo daqueles, Rajado, enorme, pulou uma cerca de 2 metros sem nem hesitar. Mas é o mesmo cavalo, o do menino Pedro? Tem que ser.
Quantos cavalos rajados daquele tamanho e com aquela fama podem existir? Dizem que é manso como um cordeiro, mas só com um menino, que é um milagre. Um milagre. Ou um cavalo muito valioso, comentou Ademar. E a voz deles começou a sumir conforme a jardineira se afastava. Pedro ficou agachado, segurando o arame. Ele ouviu tudo. Uma sensação estranha veio. Orgulho, sim. As pessoas falavam bem de Rajado, mas também um friozinho. Um cavalo muito valioso. Por que alguém diria isso? Rajado levantou a cabeça, as orelhas para frente. Ele parecia ter sentido a mudança no menino. Deixou o capim e deu alguns passos até Pedro, encostando o focinho no seu braço. Pedro olhou para ele e o frio passou. Tá ouvindo? Tão falando da gente? Ele disse sorrindo de novo. Você é famoso. Ele terminou de apertar o arame. O poste ainda precisava do martelo, mas isso poderia esperar. Vamos voltar. O vovô deve querer ajuda com os bezerros. A caminho da sede, Pedro não montou. Caminhou ao lado de Rajado, uma mão no pescoço quente do cavalo. Sua mente, porém, não parava quieta. Naquele dia, no almoço, Pedro e seu Zé comiam na mesa da cozinha. A cozinheira, Dona Marta, servia um ensopado quente. Vovô, Pedro começou hesitante. O que é um cavalo valioso? Seu Zé parou de comer e olhou para o neto. Por que pergunta, menino? Ouvi os peões comentando, falando de Rajado. Falaram que ele era valioso. Seu Zé pousou o garfo. Seu rosto ficou sério por um momento. Pedro, todo animal tem valor. Um boi vale pela carne, pelo couro. Um cavalo de trabalho vale pela força, pela ajuda. Rajado tem um valor que não se mede em dinheiro. Ele é seu amigo, é da família, entendeu? Pedro entendeu. E não entendeu. Ele via a seriedade no olhar do avô. Mas, e se alguém? Pedro não soube terminar a pergunta. Se alguém quiser comprar? Seu Zé completou. A resposta é não. Não há dinheiro no mundo que pague o que você tem com ele. E ponto final. O tom era final. Pedro assentiu aliviado. Seu Zé disse que não. Então era não. A tarde foi gasta na lida normal. Pedro ajudou a separar 2 bezerros para marcar. Rajado ficou no pasto perto do curral, observando. Quando algum dos peões se aproximava muito do menino, Rajado andava para perto da cerca, atento. Nunca fazia nada, só observava. Mas era o suficiente para os homens manterem uma distância respeitosa. Eles riam sem maldade. Olha só o guarda-costas do Sinhozinho, disse João sorrindo. Não deixa a gente chegar perto. Pedro sentia vergonha, mas também um certo orgulho. Rajado estava cuidando dele. Ao final do dia, com o sol se pondo, Pedro levou Rajado para o curral. Ele tirou o arreio, escovou o pelo forte do cavalo com uma escova de cerdas duras. Rajado ficou parado, relaxado. Amanhã a gente vai até o rio, tá? Pedro planejava enquanto escovava. Você gosta de beber água lá. E tá quente. Seu Zé apareceu no portão. Pedro, vem jantar. Deixa o cavalo descansar. Já vou, vovô. Só vou dar a cenoura. Pedro tirou a cenoura do bolso. Rajado a pegou com os dentes grandes, mastigando com um som crocante e satisfeito. Pedro passou o braço em volta do pescoço do cavalo, num abraço. Até amanhã, ele sussurrou. Aquela noite na varanda, seu Zé fumava seu cachimbo de barro vendo as estrelas. Pedro estava sentado nos degraus, olhando a escuridão, onde sabia que Rajado dormia em pé no curral. Vovô, Pedro disse, quebrando o silêncio. Aqueles homens, em Buritizal, eles viram Rajado pular? Seu Zé tirou o cachimbo da boca. Pode ser, filho. A notícia de um cavalo diferente sempre corre. As pessoas gostam de contar histórias. E se mais gente ficar sabendo? Seu Zé olhou para a silhueta magra do neto. Ele sentiu o peso da pergunta. Vão saber. Já estão sabendo. Mas não importa. A fazenda da esperança é nossa. Rajado é nosso. Ninguém tira o que é nosso. Ele disse isso com uma firmeza que tentava esconder uma ponta de preocupação. A fama era uma coisa perigosa. Ela atraía olhares. E alguns olhares, ele sabia, eram de ganância, não de admiração. Pedro não disse mais nada. Ficou ali, ouvindo o coachar dos sapos e pensando no salto de seu cavalo sobre uma cerca de 2 metros. Ele nunca tinha pedido para Rajado pular nada tão alto. Como seria? Dentro do curral escuro, Rajado descansava. Seus ouvidos captavam cada som familiar. Os outros animais, o vento, a voz baixa de seu menino na varanda. Ele estava em paz. O mundo dele era aquele cheiro, aquele som, aquele menino. Ele não sabia que, em uma cidade não muito distante, seu nome tinha chegado aos ouvidos de um homem. Um homem que não via amizade, nem milagres.
Um homem que só via cifrões, troféus e vitórias. A fama, como uma semente levada pelo vento, já tinha encontrado o solo fértil, e logo, muito logo, ela começaria a crescer. O escritório de Ronaldo Caldeira cheirava a couro novo e café caro. As paredes de madeira escura tinham troféus de prata, fotos de cavalos campeões e mapas das terras da região marcados com alfinetes coloridos. Ele estava sentado em uma cadeira grande de couro, ajustando o relógio de ouro no pulso, quando o capataz entrou. "Chefe, aquele assunto do cavalo, o tal do rajado, confirmei tudo." Ronaldo não olhou para o homem, continuou olhando para o relógio. "E? É verdade. O cavalo é do velho José, da Fazenda da Esperança. Mas quem manda nele é o neto, um menino de uns 10 anos. Dizem que o bicho é bravo com todo mundo, menos com o garoto, e pulou uma cerca de 2 metros em Buritizal, sem nem tentar. Performance, Ronaldo disse, a palavra saindo seca. Potencial. E o velho? Ele compete, vende?" O capataz balançou a cabeça. "Não, chefe. O cavalo é de estimação do menino. Dizem que o velho não vende nem por um caminhão de dinheiro. É questão sentimental." Ronaldo soltou um som baixo de desprezo. Ele finalmente levantou os olhos. Eram olhos escuros e vivos, mas sem calor. Sentimental. Sentimento não paga dívida, não compra terra nova, não ganha competição. Ele bateu a palma da mão na mesa maciça. "Esse cavalo, nessas mãos amadoras, é um desperdício. Um atleta de primeira linha sendo usado para puxar carroça de menino. O que o senhor quer fazer?" perguntou o capataz. "Vou fazer uma oferta que ninguém em São Juízo recusa. Depois, levo o cavalo para São Paulo, contrato um treinador profissional. Em 1 ano, ele vai ser campeão nacional. O nome Ronaldo Caldeira vai estar em todos os jornais, e o valor do animal vai multiplicar por 10. Ele se levantou, endireitando a camisa social impecável. "Mande preparar a caminhonete. Vou lá agora." Na Fazenda da Esperança, a tarde era de trabalho duro. Pedro e seu Zé estavam no galpão, consertando uma carroça. O menino segurava uma ripa de madeira no lugar enquanto o avô a pregava. "Segura firme, Pedro." "Tô segurando, vovô." O suor escorria pelo rosto dos dois. Rajado estava pastando logo ali, na sombra de uma mangueira, observando. O som de um motor forte cortou o ar. Uma caminhonete grande, vermelha e brilhante, levantou uma nuvem de poeira na estrada de acesso e parou em frente à casa. Seu Zé parou de martelar e franziu a testa, tentando enxergar. Quem será? Pedro soltou a ripa e foi até a entrada do galpão. Ele viu um homem descer do carro. Usava botas limpas, calça clara e uma camisa que parecia nova demais para uma fazenda. "Não conheço", murmurou seu Zé, colocando o martelo de lado e limpando as mãos na calça. Ronaldo Caldeira caminhou até eles com passos firmes. Seu sorriso era amplo, mas não chegava aos olhos. "Boa tarde. O senhor deve ser seu José. Eu sou Ronaldo Caldeira, das fazendas Santa Fé e Boa Vista, do outro lado do Ribeirão." Seu Zé acenou com a cabeça, cauteloso. "Boa tarde. José Alencar, sim. Em que posso ajudar?" Ronaldo olhou rapidamente em volta, seus olhos pousaram em Rajado, que tinha parado de pastar e agora observava, as orelhas apontadas para a frente. Um brilho de interesse, quase de posse, passou pelo rosto do fazendeiro. "Vim direto ao ponto, seu José. Sou um homem ocupado. Ouvi falar muito sobre um cavalo especial que o senhor tem. Aquele ali." Ele apontou com o queixo para Rajado. O Rajado. Pedro, que estava quieto ao lado do avô, sentiu um frio na barriga. Ele deu um passo para trás, instintivamente mais perto da direção de Rajado. Seu Zé colocou uma mão no ombro do neto. "O Rajado é do meu neto, Pedro. É um bom cavalo, sim." "Mais que bom, seu José. Pelo que contam, é excepcional. E cavalos excepcionais não devem ficar escondidos em pequenas propriedades. Eles devem brilhar." Ronaldo ajustou o relógio. "Vou ser honesto. Quero comprá-lo. Estou disposto a pagar um preço muito, muito bom." Seu Zé respirou fundo. "O senhor é gentil, seu Caldeira, mas o Rajado não está à venda." O sorriso de Ronaldo congelou por uma fração de segundo. "Tudo está à venda, seu José. Só precisamos acertar o preço. Estou falando de um valor que pode ajudar muito aqui na sua fazenda. Pode reformar sua casa, comprar maquinário novo." "Minha casa está boa e meu maquinário funciona", disse seu Zé, sua voz ficando mais firme. "O cavalo é parte da nossa família, não é negócio." Ronaldo olhou para Pedro pela primeira vez. Seus olhos eram como 2 botões negros avaliando. "E você, menino? Você não quer ver seu cavalo famoso, vencedor? Imagine ele ganhando uma faixa azul, todo mundo batendo palma." Pedro encarou o homem.
Sentiu um aperto no peito. A voz de Ronaldo era lisa, mas fazia ele se sentir pequeno. O Rajado já é vencedor aqui, ele falou, a voz saindo mais baixa do que gostaria. Ele não quer faixa azul, ele quer ficar aqui. Ronaldo deu uma risada curta sem humor. Criança falando, seu José, pense como um homem de negócios. Deixe a emoção de lado. Estou oferecendo 10 mil reais. Por um cavalo que o senhor comprou por 50. O número ecoou no galpão. Era uma fortuna. Pedro prendeu a respiração. Ele viu o avô fechar os olhos por um instante. 10 mil reais é muito dinheiro. Seu Zé admitiu devagar. Mas não é dinheiro que paga o sorriso do meu neto. Não é dinheiro que paga a lealdade que aquele animal tem por ele. A resposta é não. Obrigado pela oferta. O rosto de Ronaldo perdeu toda a falsa simpatia. Ficou liso, duro. Está cometendo um erro, velho. Um erro grande. Esse cavalo pertence a alguém que sabe o valor dele, não a um menino que brinca de vaqueiro. Seu Zé endireitou as costas. Na minha fazenda, eu deciso o valor das coisas, e a visita do senhor já terminou. Por um longo momento, os dois homens se encararam. O ar parecia pesado. Rajado, sentindo a tensão, deu um passo para frente e soltou um bufado alto e claro. Ronaldo desviou o olhar para o cavalo, depois voltou a olhar para seu Zé. Você vai se arrepender, ele disse a voz baixa e plana. Esse cavalo vai ser meu, de um jeito ou de outro. Ele virou nos calcanhares e caminhou de volta para a caminhonete. A porta bateu com força, o motor rugiu e o carro partiu, levantando ainda mais poeira. Pedro soltou o ar que estava segurando. Seu coração batia forte. Ele correu até Rajado e enterrou o rosto no pescoço do cavalo. Vovô! A voz de Pedro saiu trêmula. Seu Zé se aproximou, colocando uma mão na cabeça do neto e outra no flanco de Rajado. Tudo bem, menino, tudo bem. Ele foi embora. Ele ficou com raiva. Ele falou que vai conseguir o Rajado. Ele falou, mas ele não é Deus. Enquanto eu estiver vivo, ninguém tira você do lado desse cavalo. E ninguém tira esse cavalo do seu lado. Seu Zé falava com força, mas Pedro podia sentir um tremor na mão dele. Ele é rico, vovô. Rico em dinheiro, talvez. Pobre em outras coisas. Seu Zé olhou para a estrada por onde o carro havia sumido. Um mau pressentimento, frio e pesado, se instalou em seu peito. Ele conhecia homens como Ronaldo, homens que nunca ouviam um não. Homens para quem um obstáculo era só algo a ser derrubado. Naquela noite o jantar foi silencioso. Pedro não conseguia comer direito. Ele vai voltar, vovô? Não sei, filho, mas se voltar, a resposta vai ser a mesma. Pedro olhou pela janela para o curral escuro. Ele sabia que Rajado estava ali, seguro, mas as palavras do homem ganancioso ecoavam na sua cabeça. De um jeito ou de outro. O que isso queria dizer? Enquanto isso, na grande casa de Ronaldo Caldeira, o fazendeiro estava em seu escritório, olhando para um copo de bebida. A raiva dele havia esfriado, transformando-se em uma determinação gelada. Ele ligou para o capataz. O velho é teimoso, sentimental. Vamos ter que fazer com que a situação mude. Como, chefe? Ronaldo girou o copo na mão. Se eles não querem vender porque o cavalo é da família, temos que fazer com que o cavalo deixe de ser uma vantagem. Temos que fazer com que ele se torne um problema. Um silêncio do outro lado da linha. Fique de olho na Fazenda da Esperança, Ronaldo ordenou. E me avise sobre a rotina deles, sobre os hábitos do cavalo, tudo. Ele desligou o telefone. O plano ainda era uma névoa, mas estava se formando. Ele olhou para uma foto na parede, dele mesmo segurando um troféu enorme. Ele queria outra foto assim, com o cavalo rajado no centro. E nada, nem um velho teimoso, nem um menino chorão ia ficar no seu caminho. A tranquilidade da Fazenda da Esperança agora tinha uma rachadura. Uma sombra havia se estendido sobre ela. E Pedro, mesmo abraçado ao seu cavalo, sentia o peso dessa sombra, sem saber como ela iria crescer, nem o que faria para tentar apagá-la. O vento começou a ganhar força no final da tarde. Nuvens pesadas, da cor de chumbo, cobriram o sol e trouxeram um cheiro de terra molhada e eletricidade. Na varanda da Fazenda da Esperança, seu Zé olhou para o céu e franziu a testa. Vai cair o mundo, Pedro. Melhor fechar tudo bem fechado. Pedro ajudava a recolher as ferramentas que estavam no pátio. Rajado já estava no curral, inquieto. O cavalo andava de um lado para o outro, bufando para o vento que vinha. Ele não gostava de tempestade. Ele tá nervoso, vovô.
Pedro comentou preocupado. É o instinto. Os animais sentem antes da gente. Vai, ajuda a dona Marta a trazer a roupa do varal. Depois vem direto para casa. Enquanto Pedro corria para o fundo da casa, seu Zé deu uma última olhada nos animais. Os cavalos estavam todos no curral coberto seguro, o gado nos pastos altos. Ele respirou fundo, aquele mau pressentimento da visita de Ronaldo ainda latejando como um dente dolorido. De um jeito ou de outro. A frase não saía da sua cabeça. Ele entrou em casa e trancou a porta. Na estrada escura, com os primeiros pingos grossos batendo no para-brisa, a caminhonete de Ronaldo Caldeira avançava devagar. Os faróis cortavam a cortina de chuva que começava a cair. Ele estava sozinho, sentimental, teimoso. Ele resmungou para si mesmo, as mãos apertando o volante. Vamos ver como é sentimental quando o tesouro fugir. Seu plano era simples, sujo, mas simples. Na confusão de uma tempestade, com o barulho do vento e dos trovões, ninguém ouviria nada. Ele abriria o portão do curral principal da Fazenda da Esperança. Os cavalos assustados correriam para a noite. Rajado, com seu espírito selvagem, fugiria para longe. Talvez se machucasse, talvez se perdesse para sempre. E no dia seguinte, ele, Ronaldo, generoso, ofereceria sua gente para ajudar a procurar. Ou, quem sabe, encontraria o cavalo perdido em suas terras. E o resgataria. Um raio iluminou o céu por um segundo, mostrando a estrada de terra virando um lamaçal. Ronaldo sorriu. A tempestade era perfeita. Ele estacionou a caminhonete longe da casa, num bosque de eucaliptos que beirava a cerca da propriedade. Vestiu um capote preto e desceu. A chuva agora caía forte, gelada. Ele avançou pelo mato encharcado em direção aos currais. Dentro de casa, Pedro não conseguia dormir. Cada trovão fazia a casa tremer. Ele estava deitado na cama, olhando para o teto, ouvindo o barulho da chuva no telhado. Pensava em Rajado, lá fora. O cavalo devia estar com muito medo. De repente, um som diferente. Não era um trovão, era um baque seco. E depois, um relincho agudo, de pânico. Pedro se sentou na cama. Seu coração disparou. Aquele relincho era de Rajado. Ele tinha certeza. Outro baque. E então, o som de madeira rachando. Pedro saltou da cama e correu para a janela. A chuva batia forte no vidro, escorrendo e distorcendo a visão. Lá fora, na escuridão cortada pelos clarões dos raios, ele viu uma figura preta perto do portão do curral. E viu o portão se abrindo. "Vovô!" Pedro gritou, correndo para o quarto do avô. "Vovô, tem gente no curral?" Seu Zé já estava acordando, atordoado pelo grito. "O quê? Que hora é?" "Tem um homem." Ele abriu o portão. Seu Zé pulou da cama. Ele correu até a janela. Um raio iluminou o pátio. Viu a figura escura. Viu o portão aberto. E viu os primeiros cavalos, assustados, saindo trotando para a chuva. "Meu Deus!" Ele gemeu. Pegou uma lanterna pesada e uma velha espingarda de caça que estava no armário. "Fica aqui, Pedro. Tranca a porta." "Mas vovô..." "Fica!" Seu Zé ordenou, com uma voz que Pedro nunca tinha ouvido. Era puro medo e fúria. Seu Zé saiu correndo, descalço, para a tempestade. A porta da cozinha bateu atrás dele. Pedro ficou parado no meio do quarto, tremendo. O barulho era aterrorizante. Trovões, chuva, cavalos relinchando. E então, um grito. O grito de seu avô. Sai daqui, seu covarde!" Um tiro ecoou. Pedro levou as mãos ao rosto. Não podia ficar ali. Rajado. Onde estava Rajado? Ele não pensou mais. Correu para a sala, pegou sua capa de lona e abriu a porta. A chuva o atingiu como um balde de água gelada. Ele tropeçou para fora. O pátio era um caos. Cavalos corriam em todas as direções. Sombras assustadas na escuridão. A lanterna de seu Zé balançava perto do bosque, onde ele corria atrás da figura que fugia. E no curral aberto, Rajado não estava. "Rajado!" Pedro gritou, sua voz sumindo no barulho da tempestade. "Rajado!" Um relincho respondeu. Não veio dos campos, veio de perto da casa. Pedro se virou, e lá estava ele. Rajado estava parado a poucos metros da casa, a cabeça erguida, as narinas dilatadas. Ele não tinha fugido, tinha vindo para perto da casa, para perto de Pedro. O menino correu até ele, escorregando na lama. "Você está aqui, você está bem." Rajado baixou a cabeça e empurrou Pedro com o focinho, com uma força que era quase um empurrão. Ele estava agitado, os olhos muito abertos, mas não olhava para os campos. Olhava para a janela do quarto de Pedro. "O que foi? O que você quer?" Rajado deu meia volta e começou a andar em direção à casa. Parou debaixo da janela do quarto de Pedro.
Ele levantou a cabeça e, com uma determinação estranha, bateu com o focinho no parapeito de madeira. Bam, bam. Lá dentro? Pedro entendeu. Tem alguém lá dentro? Bam, bam. Foi quando Pedro ouviu um ruído vindo de dentro do seu quarto. Um passo, o rangido de uma tábua do assoalho. Alguém estava dentro da casa. O coração de Pedro parou. Seu avô estava lá fora. Ele estava sozinho. Rajado tinha vindo avisá-lo. O cavalo bateu na janela de novo mais forte. Pedro agiu por instinto. Ele não podia entrar, mas precisava fazer a pessoa sair. Ele pegou uma pedra solta no chão. Com todas as suas forças, jogou na janela da cozinha, que estava escura. O vidro quebrou com um estalo alto. Imediatamente, uma silhueta escura saltou pela janela quebrada, caiu na lama e começou a correr para o bosque, na direção oposta à de seu Zé. Era um homem, o capataz de Ronaldo. Rajado soltou um relincho furioso e deu alguns passos na direção do homem, mas parou, voltando-se para proteger Pedro. Seu Zé, ouvindo o barulho do vidro, correu de volta para a casa. Pedro, vovô, teve um homem dentro de casa, Rajado me avisou. Seu Zé chegou, ofegante, encharcado. Viu o menino são e salvo ao lado do cavalo. Viu a janela quebrada. Seu rosto era uma máscara de raiva e alívio. Você está bem? Você está machucado? Estou bem, vovô. Rajado não deixou ele me pegar. Seu Zé olhou para o cavalo. Nos olhos escuros de Rajado, ele viu uma fúria protetora que igualava a sua. Bom menino, ele sussurrou para o cavalo. Bom menino. O perigo imediato tinha passado, mas o trabalho estava só começando. Precisamos trazer os cavalos de volta, disse seu Zé. A voz cansada. Na chuva, no escuro. Meu Deus, eu ajudo, vovô. Eu e o Rajado. Seu Zé queria dizer não. Queria mandar Pedro para dentro, trancado. Mas olhou para a dupla, o menino determinado, o cavalo leal. Eles eram uma equipe, a melhor equipe que ele tinha naquele momento. Certo, mas você fica em cima do Rajado. Não desce por nada e fica perto de mim, entendeu? Entendi. Pedro montou em Rajado sem sela, agarrando-se à crina grossa. Seu Zé pegou a lanterna, e os três, avô, neto e cavalo, entraram na noite tempestuosa para salvar o que era seu. Foi uma tarefa longa e difícil. Rajado, com Pedro em suas costas, parecia entender tudo. Ele ia atrás dos outros cavalos, aproximando-se com calma, guiando-os de volta para o curral. Seu Zé fechava o portão atrás de cada pequeno grupo. A chuva não parava. A lama chegava aos tornozelos. Uma hora depois, a maioria dos cavalos estava de volta. Faltavam 2. Um deles era um potro novo, assustadíssimo. Ele deve ter ido para o pasto baixo, perto do riacho, disse seu Zé, exausto. Está muito escuro, muito perigoso. O Rajado sabe o caminho, Pedro insistiu. Ele acha, vovô. Eu sei. Seu Zé hesitou, mas confiava no instinto daquele cavalo. Acenou com a cabeça. Rajado partiu, com Pedro abraçado ao seu pescoço. Ele parecia saber exatamente para onde ir. Seguiu um cheiro, um som, algo que só ele podia perceber. E encontrou os 2 cavalos perdidos, encolhidos debaixo de uma árvore. Tremendo, lentamente e com paciência, Rajado os conduziu de volta para a segurança. Quando o último animal estava dentro do curral e seu Zé trancou o portão com uma corrente nova e um cadeado forte, o céu já começava a clarear num cinza sujo. A chuva diminuía para uma garoa. Pedro desmontou. Seus dedos estavam dormentes de tanto se segurar. Seu corpo tremia de frio e cansaço. Seu Zé olhou para o neto, para o cavalo, para a casa com a janela quebrada. A raiva dentro dele era uma coisa sólida e quente. Foi o Ronaldo, ele disse, a voz rouca. Não tenho prova, mas foi ele. Pedro colocou o braço em volta do pescoço de Rajado. O cavalo estava exausto também, sua cabeça pesada descansando sobre o ombro do menino. Ele não conseguiu, vovô. A gente protegeu. Desta vez sim, seu Zé disse, olhando para a estrada lamacenta. Mas um homem que faz uma coisa dessas não vai parar. Ele viu que não pode comprar, viu que não pode roubar fácil. Agora ele vai ficar com mais raiva ainda. Pedro apertou-se mais contra Rajado. A tempestade tinha passado, mas o medo, aquele frio que vinha de saber que alguém queria machucar o que você ama, esse medo tinha vindo para ficar. E Rajado, sentindo o tremor do menino, bufou suavemente, prometendo no silêncio da manhã que nascia, que ficaria ali, sempre. A semana seguinte a tempestade foi estranhamente calma na Fazenda da Esperança. Seu Zé consertou a janela quebrada e reforçou as trancas de todas as portas. Os olhos dele, sempre atentos, vasculhavam a estrada poeirenta com uma frequência que deixava Pedro nervoso.
O menino e Rajado retomaram sua rotina, mas um fio de tensão puxava cada momento de paz. Pedro não se afastava muito da casa, e Rajado, por sua vez, nunca deixava Pedro sair do seu campo de visão. Foi numa quinta-feira, no mercado público de Sertãozinho, que a primeira faísca apareceu. Seu Zé tinha ido comprar sal e querosene. Pedro estava com ele segurando a lista de compras. No balcão do armazém, o dono, seu Geraldo, um homem simpático e falante, parecia desconfortável. Então seu Zé, tudo em ordem aí na Esperança? Perguntou, evitando o olhar do fazendeiro. Tudo? Por quê? Seu Zé respondeu desconfiado. Ah, nada. É que a gente ouve uns comentários. Sabe como é? Cidade pequena. Que comentários? A voz de seu Zé ficou mais grave. Seu Geraldo baixou a voz. Bom, falam do seu cavalo, o tal do Rajado. Dizem que depois daquela noite de temporal, ele ficou diferente, mais nervoso, que tá perigoso de novo. Pedro, que ouvira tudo e sentiu um nó na garganta. Não é verdade. Ele tá normal. Calma, Pedro, seu Zé disse, mas seu rosto estava sério. Quem está dizendo isso, seu Geraldo? Ah, gente da região. Dizem que ele é imprevisível, que um cavalo daquele tamanho, com aquele passado, é uma bomba relógio. Até falaram que poderia passar alguma doença, sei lá. Bobagem, claro, mas o povo repete. Seu Zé pagou as compras em silêncio. Suas mãos tremiam levemente de raiva. Na volta para casa, dentro da jardineira, Pedro não aguentou. Por que eles estão falando isso, vovô? O Rajado não fez nada. Porque alguém está colocando essas ideias na cabeça das pessoas, filho. Alguém que quer que a gente se sinta sozinho, que quer que todo mundo tenha medo do Rajado. O Ronaldo. Seu Zé apenas assentiu, os olhos fixos na estrada. Os dias foram passando e os comentários foram crescendo, tomando formas novas. 2 dias depois, na missa de domingo, a mulher do prefeito, Dona Celina, abordou seu Zé no pátio da igreja. Bom dia, seu José. Tudo bem com o seu neto? Estou preocupada. Tudo bem, Dona Celina. Por que a preocupação? Ah, com esse cavalo enorme aí na fazenda de vocês. Me disseram que ele quase atacou um homem na estrada na outra semana. Que está com raiva. Com crianças na redondeza, é um perigo, não acha? Seu Zé respirou fundo, controlando a vontade de gritar. Quem disse isso, Dona Celina? Quem viu? Apresente a pessoa. Bom, eu não me lembro agora, mas todo mundo está comentando. Meu marido, o prefeito, também está sabendo. Ele está muito preocupado com a segurança pública, sabe? A ameaça estava clara. Seu Zé apenas acenou com a cabeça e foi embora, puxando Pedro pela mão. A gota d'água veio numa terça-feira. Um carro oficial da prefeitura parou no portão da Fazenda da Esperança. 2 homens desceram. Um era secretário do prefeito. O outro era o fiscal sanitário da cidade. Um homem magro que carregava uma pasta. Seu Zé foi recebê-los na varanda, com Pedro atrás dele, ansioso. Bom dia, seu José. Viemos aqui por uma questão de inspeção, disse o secretário, um homem jovem de terno que parecia incomodado com a poeira no sapato. Inspeção do quê? Perguntou seu Zé. Do animal, o cavalo Rajado. Recebemos denúncias formais sobre o estado de saúde e comportamento agressivo do animal. Temos que averiguar se ele representa um risco. Isso é absurdo, seu Zé explodiu. Quem fez a denúncia? A lei protege a identidade do denunciante, seu José. Agora precisamos ver o cavalo. Pedro saiu de trás do avô. Ele não é perigoso, ele é meu amigo. O fiscal sanitário olhou para Pedro com uma pena falsa. Às vezes, menino, os animais mudam. Podem ter doenças que afetam o cérebro. Ficam loucos, é para a segurança de todos. Não é verdade, Pedro gritou, e suas lágrimas começaram a cair. Era de raiva, de frustração, de um medo profundo. Seu Zé colocou uma mão firme no ombro do neto. Podem ver, mas vão ver um cavalo saudável e tranquilo. Os 2 homens seguiram seu Zé até o curral. Rajado estava na sombra, bebendo água. Quando viu os estranhos se aproximando, seus instintos falaram mais alto. Ele levantou a cabeça, as orelhas se viraram para trás e ele soltou um bufado de advertência. Viu só? Disse o fiscal, recuando um passo. Comportamento agressivo. Ele está desconfiado. Vocês são estranhos, argumentou seu Zé. Um animal domesticado não deveria reagir assim a autoridades, disse o secretário, anotando algo em um bloco. Precisamos de um veterinário para fazer um laudo. Até lá, o senhor deve manter o animal preso, isolado, e estamos considerando a aplicação de uma medida de apreensão e sacrifício, caso o risco seja confirmado. A palavra ecoou no ar como um tiro. Sacrifício.
Pedro não conseguiu segurar. Ele correu para o portão do curral, abriu e entrou. Não, vocês não vão fazer nada. Saiam daqui. Rajado, vendo Pedro chorando e os homens do lado de fora, ficou ainda mais agitado. Ele se moveu, colocando seu corpo grande entre Pedro e a cerca, protegendo o menino, e relinchou alto, mostrando os dentes. Foi a cena que os homens queriam. O fiscal apontou. Olhe, o cavalo está encurralando a própria criança. Isso é um perigo iminente. Ele está me protegendo. Pedro gritou, abraçando o pescoço de Rajado. Ele está com medo de vocês. Seu Zé, pálido de fúria, abriu o portão e entrou também. Com calma, ele colocou-se ao lado de Pedro e acariciou o pescoço de Rajado. Acalma, boy. Acalma. Eles vão embora. O cavalo, sentindo a presença firme do avô e o toque do menino, começou a se acalmar. Seu bufado ficou mais baixo, mas seus olhos permaneciam fixos nos intrusos. Isso não prova nada, disse seu Zé virando-se para os homens. Só prova que ele é leal à sua família. Agora saiam da minha propriedade. O secretário e o fiscal trocaram olhares. Tinham o que precisavam, um relatório de que o animal apresentou comportamento agressivo durante a vistoria. Receberá uma notificação oficial, seu José, e o senhor deve cumprir. Mantenha o animal confinado. Bom dia. Eles foram embora. O carro desapareceu na estrada. Pedro desabou chorando copiosamente, seu rosto enterrado no pelo de Rajado. Eles vão matar ele, vovô. Eles vão tirar ele de mim. Seu Zé ajoelhou-se ao lado do neto, envolvendo-o e o cavalo em um abraço. Seu coração estava partido. Ele sentia a rede se fechando. As mentiras, alimentadas pelo dinheiro e influência de Ronaldo, estavam funcionando. Eles não vão, Pedro. Eu não vou deixar. Juramos, lembra? Enquanto eu estiver vivo. Mas pela primeira vez a voz de seu Zé soou menos firme, soou cansada. Ele era um homem justo que acreditava na lei, e agora a lei estava sendo torcida por um homem rico para atingi-lo. Naquela noite Pedro não jantou, ficou deitado na cama, olhando para o teto. Seu Zé entrou no quarto e sentou na beirada da cama. Pedro, escuta o vovô. Eles vão levar ele, vovô. O prefeito é amigo do Ronaldo, todo mundo diz. Eu sei, mas nós temos a verdade do nosso lado, e temos o Rajado, e temos um ao outro. Homens como o Ronaldo acham que podem tudo com dinheiro, mas eles esquecem uma coisa. O quê? Pedro perguntou virando o rosto. Eles esquecem que o amor é mais teimoso do que a ganância, e nós, Pedro, nós somos puro amor por aquele cavalo, e isso dá uma força que não tem preço. Pedro quis acreditar, mas o medo era uma pedra fria no seu estômago. Do lado de fora, na escuridão silenciosa do curral, Rajado não dormia. Seus ouvidos captavam cada pequeno som da casa. Ele sentia o cheiro da tristeza do menino, sentia a tensão no ar. Ele não entendia as palavras dos homens, mas entendia o perigo, entendia o medo, e uma determinação silenciosa se firmou nele. Eles podiam tentar, podiam vir com seus papéis e suas mentiras, mas ele estava ali, e enquanto estivesse, ninguém tocaria no seu menino. O que ele não sabia é que o próximo ataque não viria de homens com pastas. Viria do céu e exigiria dele muito mais do que determinação. Exigiria tudo. O céu cumpriu sua promessa. A trégua após a tempestade anterior durou pouco. Desta vez, as chuvas começaram brandas, mas foram dia após dia, sem parar. Uma chuva miúda e insistente que encharicou a terra, deixou os telhados escorrendo dia e noite e fez o rio que passava nos fundos da Fazenda da Esperança começar a inchar, a ficar barrento e lento. Dentro de casa, o clima era ainda mais pesado do que lá fora. A notificação oficial da prefeitura estava pregada na geladeira com um imã, um papel que parecia queimar os olhos de Pedro toda vez que ele passava pela cozinha. A ordem era clara: Rajado deveria ficar confinado no curral coberto, sob risco de apreensão. Seu Zé obedeceu, mas apenas no que dizia respeito a não deixar o cavalo pastar livre. Rajado estava no seu piquete coberto, mas Pedro ia vê-lo várias vezes ao dia, levando comida, escovando seu pelo, falando com ele em voz baixa. Eles não vão te pegar, Pedro sussurrava dia após dia enquanto a chuva batia no telhado de zinco. Eu não deixo. Rajado parecia entender a gravidade. Ele não protestava pelo confinamento. Ficava quieto, observando o menino com seus olhos sábios, como se soubesse que aquele era o preço por mantê-lo seguro. Por enquanto, na manhã do 5º dia de chuva, seu Zé chegou da porteira com a roupa encharcada, o rosto uma máscara de preocupação. Pedro, chame os homens, todos. O rio subiu muito esta noite.
A água está chegando perto da cerca do pasto baixo. Temos que tirar todo o gado de lá e levar para o morro do cocheiro. O gado todo, vovô? Todo, e rápido. A barranca do rio pode ceder. O trabalho começou. Os peões de capas de lona e chapéus pingando se espalharam pelos pastos. O som dos berros para o gado, dos latidos dos cães de trabalho e do mugido inquieto dos bois se misturava ao barulho constante da chuva. Pedro queria ajudar. Vovô, eu posso ir com o rajado. A gente ajuda a conduzir. Não, Pedro. Seu Zé foi categórico. O chão está um lamaçal, é perigoso, e o rajado precisa ficar onde está. Fique aqui na sede. Cuide dos bezerros que já estão no curral próximo. É sua função. Era uma função importante, mas Pedro se sentiu relegado. Ele via os homens partindo, enfrentando a chuva, fazendo o trabalho pesado. E ele ficava. Ele foi até o curral onde alguns bezerros mais novos estavam. Eles baliam, assustados com o barulho e a movimentação. Do outro lado da cerca, no seu piquete, Rajado observava impaciente. Ele batia um casco no chão de terra batida, que já começava a virar uma poça. Para animar o próprio espírito, Pedro foi buscar seu potro Relâmpago. Era um animal novo, de pelagem castanha clara, que Pedro estava ensinando a levar cabresto. Relâmpago era nervoso, mas confiava em Pedro. O menino o levou para perto do curral dos bezerros para fazer companhia. Foi então que aconteceu. Um dos peões, Ademar, tentando afastar um boi teimoso, soltou um foguete de sinalização. Era um barulho alto e seco, usado para assustar o gado e fazê-lo se mover na direção certa. Pá! O estampido cortou o ar como um raio. Os bezerros pularam de susto. Relâmpago, que não estava acostumado, empinou de puro terror. Suas patas dianteiras rasgaram o ar e antes que Pedro pudesse segurar o cabresto com mais força, o potro se virou e partiu em disparada. Relâmpago, para! Pedro gritou correndo atrás. Mas o potro, cego de medo, não ouvia. Ele correu direto para uma parte da cerca que dava para os fundos da propriedade, para uma área mais aberta que descia suavemente em direção ao rio. Em seu pânico, ele não viu o arame farpado solto, saltou e seguiu galopando, desaparecendo na cortina de chuva e no terreno acidentado, na direção exata do barranco do rio. Não! O grito de Pedro foi de desespero. Seu Zé, que estava um pouco mais longe, ouviu o barulho e o grito. Pedro! O que foi? O relâmpago. Ele se assustou com o foguete, pulou a cerca e foi na direção do rio. O sangue pareceu esfriar nas veias de seu Zé. Ele olhou para a área para onde Pedro apontava. A água do rio, marrom e furiosa, já estava com um nível muito acima do normal. A correnteza arrastava galhos, pedaços de planta. O barranco era um lugar traiçoeiro, cheio de buracos e áreas moles. Meu Deus, seu Zé murmurou. Ele olhou para os peões, ocupadíssimos com o gado. Não podia tirar ninguém dali. Se o gado não fosse levado para o alto, perderiam muito mais do que um potro. Pedro, entre em casa, agora. Mas vovô, o relâmpago vai se afogar. A água está subindo. Eu vi. Eu sei o que a água está fazendo. A voz de seu Zé era áspera, cortada pelo medo. Mas eu não posso perder você também. Entre em casa. Ele virou as costas e correu de volta para ajudar os homens, seu coração dividido em 1000 pedaços. Pedro ficou parado, a chuva encharcando seu cabelo, seu rosto. Ele olhou para a casa, olhou para a direção onde os homens trabalhavam e olhou para a densa cortina de chuva onde Relâmpago havia desaparecido. Não podia. Ele correu, não para casa. Correu para o piquete de Rajado. Com dedos frios e ágeis, ele abriu o cadeado que seu Zé havia colocado. Rajado estava alerta, já inquieto com o cheiro de pânico no ar. Rajado, Pedro falou, a voz trêmula mais cheia de uma decisão fatal. O relâmpago está lá embaixo. Ele vai morrer. A gente é o único que pode ir. Ele não pegou a sela. Não havia tempo. Agarrou as crinas, puxou-se para cima e se equilibrou no lombo do cavalo. Rajado não hesitou. Sentiu a urgência no corpo e na voz do menino. Pedro guiou-o para fora do piquete, contornou a casa e partiu em direção ao pasto baixo, na direção do rio. A chuva batia forte em seus rostos. Vamos, amigão. O relâmpago precisa da gente. Você é o cavalo mais forte do mundo. Eu sei. Confio em você. Rajado aumentou o passo para um trote pesado, depois para um galope. Seus cascos afundavam na lama, mas ele avançava com uma força poderosa. Ele sabia o caminho, conhecia cada palmo daquela terra.
O terreno ficava cada vez mais alagado. A água, que antes era só lamacenta nos pés, agora começava a cobrir os tornozelos de Rajado. Eles chegaram à borda do barranco. O rio não era mais o rio. Era uma massa marrom e violenta, rugindo, arrastando tudo. Galhadas inteiras de árvores passavam como navios fantasmas. E então, Pedro o viu. Mais abaixo, preso em um emaranhado de galhos que a própria enchente tinha trazido e encalhado perto da margem, estava Relâmpago. O potro lutava, os olhos arregalados de terror, preso pelo corpo e pelas patas. A água batia nele, subindo a cada minuto. Lá, Rajado viu. Sem hesitar, ele entrou na água. O choque da correnteza foi violento. A força puxava suas pernas, tentando derrubá-lo. Ele lutou, avançando, nadando com determinação. Pedro se agarrava com todas as suas forças. A água gelada chegando agora à sua cintura, molhando o Rajado até o dorso. Cada movimento era uma batalha contra a fúria do rio. Eles se aproximaram. Relâmpago, vendo-os, relinchou. Uma mistura de medo e esperança. "Segura, Rajado, segura!" Pedro gritou, tentando se inclinar para a frente com uma corda que ele tinha amarrado na cintura. O cavalo grande plantou seus cascos no fundo lodoso, estabilizando-se contra a correnteza, criando um ponto fixo. Apenas alguns metros, mas uma distância infinita de água furiosa, separavam-os do potro preso. A corrida contra a enchente, a mais difícil de suas vidas, tinha começado. E o pior ainda estava por vir. A água era um monstro vivo. Cada movimento de Rajado era uma luta contra uma força que queria arrastá-los rio abaixo. A correnteza batia no peito do cavalo, tentando derrubar seu equilíbrio. Pedro, agarrado às crinas com uma mão e segurando a corda com a outra, sentia seus dedos formigarem de tanto esforço. "Mais um pouco, Rajado, mais um pouco!" Ele gritava, mas sua voz era engolida pelo rugido do rio e pelo estrondo da chuva. Rajado avançava, seu pescoço esticado, suas narinas dilatadas, bufando com força. Seus olhos, fixos no potro preso, não mostravam medo, mostravam uma determinação pura e dura. A água subia, agora chegava ao dorso de Pedro. Relâmpago lutava desesperadamente, seus relinchos eram gritos curtos de pânico. Os galhos que o prendiam rangiam com cada movimento. Finalmente, depois de uma eternidade de esforço, Rajado plantou os cascos em um fundo mais firme, a apenas um braço de distância do emaranhado de galhos. A água batia forte em seu flanco, mas ele se manteve firme, uma rocha viva contra a correnteza. "Segura, Rajado, segura!" Pedro ordenou, sua voz trêmula. Ele soltou as crinas e, com as duas mãos agora livres, desamarrou a corda que tinha na cintura. O laço estava pronto. Ele precisava passar em volta do pescoço de Relâmpago. O potro, porém, estava em pânico total. Ele jogava a cabeça para um lado e para o outro, os olhos arregalados. "Relâmpago, é o Pedro! Para de se mexer! Para!" O menino gritou, tentando fazer sua voz soar calma por cima do barulho. Rajado, entendendo, deu um passo ainda mais perto, quase encostando no emaranhado. Ele baixou a cabeça e soltou um bufado baixo e contínuo. Um som que não era de ameaça, mas de presença, de calma. Relâmpago parou por um instante olhando para o cavalo maior. Viu Pedro, reconheceu. Foi o instante que Pedro precisava. Ele se esticou para frente, quase caindo da garupa, e jogou o laço. Na primeira tentativa, errou. A corda caiu na água. Ele puxou de volta os braços doendo. De novo, ele sussurrou para si mesmo. Rajado ajustou sua posição, lutando contra a água que insistia em arrastá-los. Pedro tentou novamente. Desta vez, o laço passou por cima da cabeça de Relâmpago e caiu em volta do seu pescoço. "Consegui!" Pedro exclamou, puxando a corda para apertar o nó. "Agora segura, Relâmpago! Não briga!" Ele fez um nó corrediço mais forte. Amarrou a outra ponta da corda na frente do arreio simples de Rajado. "Pronto! Agora temos que voltar, Rajado! Vamos!" Rajado pareceu entender. Ele deu um passo para trás, testando a resistência. Relâmpago, sentindo o puxão, começou a se debater de novo, assustado com a sensação de ser puxado. "Calma, calma!" Pedro gritou, mas era inútil. Rajado teve que parar. Se ele puxasse com força agora, com o potro lutando, poderia machucá-lo ou quebrar a corda. Ele ficou parado, firme, esperando. Pedro olhou para trás, para a margem de onde tinham vindo. Parecia tão longe.
A água estava ainda mais alta, e a correnteza parecia mais forte. Um galho grande passou roçando neles, quase atingindo Pedro. Eles estavam presos. Não podiam avançar porque Relâmpago estava preso nos galhos. Não podiam recuar porque o potro não os deixava puxá-lo. Tem que soltar ele dos galhos, Pedro percebeu, o coração gelando. Preciso descer. Ele olhou para a água furiosa ao redor. Olhou para Rajado. O cavalo parecia ler seus pensamentos. Ele bufou, um som de negação. Um aviso. Não tem outro jeito, amigão. Eu vou devagar. Você me segura. Pedro, com movimentos lentos e cuidadosos, deslizou da garupa de Rajado e entrou na água. O frio foi um choque. A força da correnteza o agarrou imediatamente, tentando arrancá-lo dali. Ele se agarrou com força ao arreio de Rajado. Com a outra mão, ele começou a puxar os galhos que prendiam Relâmpago. Eram grossos, pesados, entrelaçados. A água dificultava cada movimento. Vamos, Pedro, vamos! Ele se encorajava, seus dentes batendo de frio e medo. Rajado não se mexia. Era sua âncora. Cada músculo do seu corpo estava tenso, segurando a posição contra a força do rio, segurando a corda que prendia Relâmpago, e sendo o ponto de apoio para Pedro. Um galho maior, preso sob a barriga de Relâmpago, não saía. Pedro tentou empurrá-lo, mas não tinha força suficiente. Rajado, preciso de você. Dá um passo para o lado, só um pouco. O cavalo entendeu. Ele moveu-se com uma precisão incrível, apenas alguns centímetros para o lado. A mudança de ângulo fez com que o galho pressionado sob Relâmpago rangesse e se soltasse um pouco. Foi o suficiente. Com um último esforço, Pedro conseguiu desalojar o galho. Relâmpago, de repente livre, deu um salto na água. Agora, Rajado, volta! Volta! Pedro gritou, subindo de volta no cavalo, puxando-se com os últimos resquícios de força. Rajado reagiu imediatamente. Ele se virou, enfrentando a correnteza, e começou a puxar. Relâmpago, ainda assustado, mas agora sem os galhos que o prendiam, foi arrastado junto. Ele nadava, desajeitado, ajudado pelo puxão da corda. O retorno era ainda mais difícil. Agora Rajado tinha que nadar contra a correnteza e puxar o peso do potro. Seu esforço era hercúleo, seu pescoço esticava, seus músculos tremiam visivelmente. A água batia em seu queixo. Pedro se virava a cada instante, checando se Relâmpago ainda estava ali, se a corda segurava. A margem a salvo parecia não ficar mais perto, e foi então, enquanto Pedro olhava para trás, preocupado com o potro, que ele viu. Vindo o rio abaixo, girando na correnteza furiosa, vinha uma coisa enorme. Era uma tora de madeira, grossa como o tronco de uma árvore adulta, arrancada de algum lugar. Ela vinha direto para eles, rápida e silenciosa como um trem desgovernado. Seus olhos se arregalaram. Não havia tempo para avisar. Não havia tempo para Rajado se desviar. Ele estava na frente puxando focado apenas na margem que queria alcançar. A tora estava a 10 metros, depois a 5. Rajado! Pedro gritou, mas era tarde demais. O impacto foi surdo e brutal. Um baque profundo que Pedro sentiu através de todo o corpo de Rajado. A tora, pesada e impiedosa, atingiu o cavalo no flanco esquerdo, bem atrás da perna dianteira. Rajado soltou um grunhido de dor, um som que Pedro nunca tinha ouvido dele antes. Um som de ar sendo expulso dos pulmões com violência. O corpo poderoso do cavalo se contorceu sob a água, jogado para o lado pela força do golpe. Rajado! O grito de Pedro foi um uivo de puro horror. Por um instante tudo parou. O rugido do rio, a chuva, o próprio tempo. Rajado parou de nadar. Sua cabeça caiu para frente, as narinas submersas. Não, não, Rajado, não, nada, por favor. O desespero de Pedro, agudo como uma faca, pareceu cortar através da névoa de dor do cavalo. Com um esforço que parecia sobre-humano, Rajado ergueu a cabeça novamente. A água escorria de seus olhos. Ele olhou para Pedro, olhou para a margem, que estava agora a apenas uns poucos metros de distância, num ponto onde o barranco era mais baixo e acessível. Ele não olhou para a tora que se afastava, nem para o seu próprio lado que latejava de dor. Ele viu o menino e viu a chance. Com um último, imenso esforço, Rajado reuniu todas as suas forças. Em vez de continuar nadando em linha reta, ele virou seu corpo, colocando-se entre a correnteza e Pedro. E então, com um movimento poderoso das patas traseiras, ele empurrou. Foi um empurrão seco e forte. Pedro, ainda agarrado às crinas, sentiu-se sendo arremessado para a frente, para a margem. A corda que ligava Rajado a Relâmpago ficou tensa, puxando o potro junto.
Pedro caiu na lama da margem rolando. Relâmpago, arrastado pelo último impulso, tropeçou e caiu ao seu lado, ofegante e tremendo, mas vivo e fora da água. Pedro se levantou imediatamente, escorregando na lama. Rajado! O cavalo ainda estava na água, mas agora parecia pequeno, muito pequeno. A correnteza aproveitando sua fraqueza, o estava arrastando. Ele tentou mover as patas, mas o movimento do lado esquerdo estava comprometido. Ele lutava apenas com 3 patas. Não, segura, eu vou te puxar. Pedro gritou, agarrando a corda que ainda estava amarrada no arreio e começando a puxar com todas as suas forças. Era como tentar puxar uma montanha. Rajado era imensamente pesado. Vovô, socorro, vovô! Pedro gritou para o vazio, suas lágrimas se misturando à água da chuva no rosto. Rajado lutava. Cada movimento era uma agonia visível. Ele bufava, ofegante, tentando ajudar, tentando chegar até a margem, até o menino, mas a força da água e a dor eram maiores. Foi quando ele parou de lutar contra a correnteza. Ele parou de tentar nadar para a margem. Em vez disso, ele usou a própria força da água a seu favor. Deixou-se arrastar por alguns metros até encontrar uma parte do barranco mais baixa, a jusante, onde a água batia e voltava, criando uma pequena área de remanso. Lá, com um esforço final, ele plantou as patas traseiras e a pata dianteira direita no fundo e começou a andar, arrastando a pata esquerda machucada em direção à terra firme. Pedro, vendo a chance, correu pela margem, escorregando e caindo até ficar na altura dele. Ele entrou na água até os joelhos e agarrou o cabeçalho do arreio. Vamos, amigão, vamos, você consegue! Juntos, menino e cavalo fizeram os últimos metros. Rajado saiu da água cambaleando. Seu corpo tremia incontrolavelmente. Ele parou em terra firme e simplesmente parou. Sua cabeça estava baixa, quase tocando o chão. Sua respiração era um chiado rouco e doloroso. Pedro caiu de joelhos ao lado dele. Onde dói? Onde foi? Ele viu então. No flanco esquerdo de Rajado, o pelo manchado estava escuro e embolado. Não era só água, era sangue, misturado à lama. A pele estava horrivelmente cortada e amassada no local do impacto. Meu Deus! Pedro sussurrou, suas mãos tremendo acima do ferimento, sem saber o que fazer. Não, 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 não. Rajado tentou levantar a cabeça para tocar em Pedro, mas não conseguiu. Ele apenas fechou os olhos, ofegando. Você não pode morrer! Você não pode! Pedro chorou, abraçando o pescoço molhado e frio do cavalo. Eu te ajudo. A gente vai em casa. O vovô arruma. Mas ele sabia que Rajado não podia andar até a casa. Não daquele jeito. E a casa estava longe. E a chuva não parava. Foi então que ouviu vozes. Vozes humanas. Pedro, Pedro, onde você está? Era a voz de seu Zé e de outros peões. Eles tinham terminado de levar o gado para o alto e, não encontrando Pedro em casa, saíram em sua busca, seguindo os rastros na lama. Aqui, vovô, aqui, no barranco, é o Rajado, ele está muito mal. Minutos depois, seu Zé e 3 peões chegavam, correndo. Seu Zé parou, horrorizado diante da cena, seu neto, encharcado e coberto de lama, abraçando o cavalo ferido que parecia prestes a desmoronar. Meu Deus do céu, Pedro, você está machucado. Não, vovô, é ele, a tora bateu nele, ele salvou a gente, ele empurrou a gente. Olha o sangue. Seu Zé se aproximou, seu rosto era de uma dor profunda. Ele examinou rapidamente o ferimento de Rajado. Era feio, muito feio. O osso parecia intacto, mas o machucado era profundo. Precisamos levá-lo para um lugar abrigado. Agora, João, Ademar, tragam aquelas tábuas que estão perto do galpão velho. Vamos fazer uma maca. Temos que carregá-lo. Os peões correram. Seu Zé ajoelhou-se ao lado de Pedro, tirando o casaco e colocando sobre os ombros do menino. Ele vai ficar bem, vovô? Pedro perguntou, sua voz um fio de esperança. Seu Zé não respondeu imediatamente. Ele olhou para os olhos fechados de Rajado, para a respiração ofegante. Ele é forte, Pedro, muito forte, e ele tem você. Isso conta muito. Enquanto esperavam, um dos peões, que tinha subido num ponto mais alto para ter sinal de celular, desceu correndo. Seu Zé, é o resto da cidade, a enchente chegou lá, o rio transbordou na parte baixa, tem gente presa, casa alagando.
O corpo de bombeiros pediu ajuda de quem puder, com cavalos, com botes, com qualquer coisa. Seu Zé olhou para o cavalo ferido, olhou para o neto desesperado, olhou para os homens ansiosos. A enchente não era só um problema deles agora, era de todos. A decisão foi rápida e dolorosa. João, você e Ademar ficam com o Pedro e o Rajado. Levem ele para o galpão seco. Façam o que puderem pelo ferimento. Eu e os outros vamos para a cidade. Podemos ajudar com os tratores, com as cordas. Pedro agarrou a mão do avô. Mas vovô, o Rajado, ele está nas melhores mãos, filho, nas suas. Cuide dele, eu volto logo. Ele beijou a testa do neto. Seja forte por ele. E assim, seu Zé partiu com parte dos homens rumo ao caos da cidade alagada. Pedro ficou para trás, no meio da lama e da chuva, com o herói ferido que tinha dado tudo por ele, sem saber que o destino ainda tinha um último e cruel encontro marcado para todos eles, bem no coração da enchente. A luz fraca do galpão velho tremia com as rajadas de vento que entravam pelas frestas das tábuas. Rajado estava deitado sobre uma cama grossa de palha seca. Pedro, ajoelhado ao seu lado, não tirava os olhos do cavalo. Com um pano limpo e água que os peões ferveram, ele tentava limpar o ferimento no flanco. A cada toque, por mais suave que fosse, os músculos de Rajado estremeciam, mas ele não se mexia, apenas respirava, um som profundo e ofegante que cortava o coração de Pedro. João, o peão mais velho, entrou no galpão sacudindo a água do capote. Menino, tem que ver isso aqui. Pedro nem levantou a cabeça. O que foi, seu João? É a cidade. Seu Zé mandou recado pelo rádio. A situação tá feia. A água invadiu tudo na parte baixa. Tem gente no telhado, tem carro preso e pior, a ponte velha sobre o riacho do Moinho cedeu. Pedro finalmente olhou para ele. A ponte caiu? Não caiu inteira, mas está arriada no meio e tem um carro preso lá. Dizem que é uma caminhonete grande, vermelha. Uma caminhonete grande, vermelha. O sangue pareceu parar nas veias de Pedro. Ele conhecia apenas uma caminhonete assim na região. É do Ronaldo? Sua voz saiu em um sussurro. Parece que sim. O homem está em cima do carro, no meio da água. Ninguém consegue chegar perto. A correnteza é forte demais. O bote dos bombeiros não consegue passar. Pedro olhou para Rajado. O cavalo tinha os olhos fechados, mas suas orelhas estavam viradas para a conversa. Ele estava ouvindo. E o vovô? Pedro perguntou. Seu Zé está tentando organizar os homens com cordas, mas a margem lá é muito escorregadia. Ele pediu para a gente ficar aqui, que ele resolve. Pedro ficou em silêncio. O barulho da chuva no telhado de zinco era um tambor constante. Ele olhava para o ferimento de Rajado, olhava para os olhos fechados do cavalo. Pensava no homem lá fora, no meio da água. Ronaldo, o homem que queria comprar Rajado, que soltou os animais, que espalhou mentiras, que queria que Rajado fosse sacrificado. Aquele homem estava prestes a morrer, e dentro de Pedro, duas vozes brigavam. Uma voz quente e cheia de raiva dizia: é merecido. Ele fez mal, deixa a água levar. A outra voz, mais calma, mais parecida com a de seu Zé, dizia: ele fez coisas ruins. Mas o vovô diz que ninguém é só uma coisa. Rajado salvou todo mundo, temos que salvar ele também. Rajado abriu os olhos, olhou para Pedro. Seus olhos escuros, cheios de dor, pareciam entender tudo. Ele tentou levantar a cabeça, um pequeno movimento. Não, fica quieto, Pedro disse, colocando a mão no pescoço dele. Você está muito machucado. Mas Rajado insistiu. Com um esforço tremendo, ele empurrou o corpo para cima, ajudando-se com as patas dianteiras, até ficar de bruços na palha. Ele bufou, ofegante, olhou para a porta do galpão, olhou para Pedro. O que você quer, boy? Perguntou João, confuso. Pedro entendeu. Ele entendeu perfeitamente. Rajado estava dizendo que podia, que queria ir. Não, Rajado, você não pode. Olha para você. Rajado moveu a cabeça em direção à porta de novo. Seu olhar era uma ordem, uma súplica. Menino, ele não aguenta, disse João, sua voz carregada de preocupação. Ele mal consegue ficar de pé. Pedro se levantou. Suas pernas tremiam. Ele caminhou até a porta e olhou para fora. A chuva era uma cortina cinza. A cidade ficava a uns 30 minutos a cavalo, em condições normais. Naquela lama, com um cavalo ferido. Ele se virou. Rajado o observava. Naquele olhar, Pedro não via apenas dor. Via a mesma coragem que o tinha empurrado para a margem. A mesma lealdade que o fez bater na janela na noite da tempestade.
Rajado não estava pensando em Ronaldo, estava pensando em Pedro, em fazer o que Pedro precisava que fosse feito. Ele vai, Pedro disse, sua voz surpreendentemente firme. Ele quer ir, e eu vou com ele. Pedro, é loucura, seu Zé vai me matar. Meu avô está lá, e ele precisa de ajuda. O rajado é forte na água, mesmo machucado. Pedro se aproximou do cavalo. Você tem certeza? Ele sussurrou, encostando a testa na do animal. Rajado respondeu esfregando a cabeça no ombro do menino, um gesto de confiança total. Sem dizer mais nada, Pedro pegou o arreio. Com a ajuda de João, que resmungava, mas obedecia, eles colocaram o arreio em Rajado. O cavalo estremeceu quando a cinta passou perto do ferimento, mas não protestou. Pelo menos deixa eu ir com vocês no meu cavalo, insistiu João. Você fica com o relâmpago e prepara mais palha seca e água limpa. A gente volta logo. Pedro montou. Rajado saiu do galpão cambaleando. A pata esquerda dianteira ele mal apoiava no chão, mas assim que sentiu o menino firme em suas costas e a direção clara, ele começou a andar. Cada passo era uma luta visível, mas ele não parou. A viagem até a cidade foi um pesadelo. A chuva cegava, a lama fazia Rajado escorregar. Várias vezes Pedro achou que eles iriam cair, mas o cavalo se reerguia, sempre. Seu foco era absoluto. Quando chegaram à entrada da cidade, a cena era de caos. A água cobria as ruas baixas, chegando à altura da cintura de um homem em alguns lugares. Pessoas gritavam de janelas. Homens em botes tentavam chegar aos pontos mais críticos. E no centro de tudo, no leito alargado do riacho, estava a ponte. Ou o que restava dela. A estrutura de madeira estava partida no meio, inclinada para baixo. Presa no vão, afundada até as portas, estava a caminhonete vermelha de Ronaldo Caldeira. E em cima do teto, agachado, totalmente encharcado e pálido de terror, estava o próprio Ronaldo. A água brava passava por cima do capô, lambendo os pés dele. A cada momento, um pedaço de madeira ou um galho batia no carro, fazendo-o tremer. Seu Zé e um grupo de homens estavam na margem, tentando atirar uma corda com uma garrafa PET amarrada, mas a distância era grande e o vento levava a corda para longe. Vovô, Pedro chamou, guiando o Rajado através da água que já cobria as patas do cavalo. Seu Zé se virou. Seu rosto, inicialmente aliviado ao ver o neto, transformou-se em horror quando viu o estado de Rajado. Pedro, o que você está fazendo aqui? Ele está ferido. Ele quis vir, vovô. Ele entende. Nesse momento, um grito mais agudo cortou o ar. Era Ronaldo. Socorro, por favor! O carro vai afundar! Me ajudem! O desespero naquela voz era tão real, tão cru, que fez todos calarem. Ronaldo, o homem arrogante, estava reduzido a um único sentimento: medo puro. Pedro olhou para a cena, olhou para o homem no carro, olhou para seu avô, exausto, olhou para Rajado. O cavalo já estava olhando. Seus olhos estudavam a correnteza, a distância, o homem. Rajado. Pedro começou, mas as palavras não saíram. Como pedir aquilo? Como pedir para o seu amigo, sangrando e com dor, entrar naquela água novamente? Rajado resolveu por ele. Ele deu um passo para frente em direção à margem mais próxima do carro. Parou, olhou para trás, para Pedro. Era um olhar de pergunta. Você vem comigo? Pedro entendeu. Rajado não iria sem ele. Ele apertou as pernas, pegou firme nas crinas. Vamos, ele disse baixinho. Vamos salvar ele. Pedro, não! Seu Zé gritou, mas já era tarde. Rajado entrou na água. O impacto da correnteza fez ele cambalear e um estremecimento de dor percorreu seu corpo. Mas ele se firmou. A água subiu rapidamente, chegando ao seu peito. Ele começou a nadar, não com a força poderosa de antes, mas com uma determinação teimosa, calculada. Cada braçada era um custo. Ele nadava em um ângulo, usando a correnteza a seu favor, se aproximando do carro preso. Ronaldo, vendo aquele cavalo manchado e o menino em suas costas se aproximando, ficou petrificado. Seus olhos arregalados não acreditavam. Rajado chegou ao lado do carro, segurando-se contra a correnteza. A água batia no teto. Pedro, treme de frio e medo, olhou para Ronaldo. Pega a corda, Pedro gritou, desamarrando a corda que ainda estava amarrada no arreio. Ele fez um laço e jogou para o homem. Ronaldo hesitou. Ele olhou para a corda, olhou para o cavalo ferido que lutava para se manter no lugar, olhou para o rosto do menino que ele tanto perseguiu. A vergonha foi uma onda mais forte que a da enchente. Pega! Pedro ordenou, com uma voz que não admitia discussão. Ronaldo pegou.
Com mãos trêmulas, ele passou o laço sob seus braços. Agora segura. Rajado, vamos! Rajado fechou os olhos por um segundo. Reuniu as últimas reservas de força que lhe restavam. Ele se virou, afastando-se do carro, e começou a puxar. Foi uma luta titânica. A corda ficou tensa. Ronaldo se jogou na água e foi arrastado pela correnteza por um segundo, antes que a força de Rajado o puxasse para a superfície. Nadando com apenas 3 patas funcionando, arrastando o peso de um homem adulto, Rajado começou a jornada de volta para a margem. Cada metro era uma vitória. Seu corpo inteiro tremia de esforço. O ferimento no flanco latejava, mas ele não parava. Na margem, todos assistiam em silêncio absoluto. Até o barulho da chuva parecia ter diminuído. Finalmente, após uma eternidade, os cascos de Rajado encontraram o fundo. Ele arrastou Ronaldo os últimos metros até a margem segura, onde as mãos dos homens o puxaram para fora. Rajado então simplesmente parou. Suas pernas dianteiras dobraram e ele caiu de joelhos na lama, a cabeça baixa, ofegando de um modo assustador. Pedro desmontou imediatamente, caindo ao lado dele. Você conseguiu, amigão. Agora descansa. Ronaldo, deitado na lama, tossindo água, olhou para o cavalo que estava a poucos passos de distância. Olhou para o animal que ele chamou de monstro, que ele quis comprar, que ele tentou fazer fugir, que ele quis ver morto. Aquele animal tinha acabado de arriscar a própria vida para salvar a dele. Algo dentro de Ronaldo Caldeira quebrou. Algo duro, frio e ganancioso se desfez naquela lama, lavado não pela água da enchente, mas por um ato de perdão que ele nem merecia. Ele engatinhou, não para longe, mas em direção a Pedro e a Rajado. Seu rosto estava coberto de lama e lágrimas que não eram só da chuva. Pedro, vendo-o se aproximar, instintivamente se colocou na frente de Rajado, protegendo-o. Ronaldo parou. Ele não tentou se levantar, apenas ficou ajoelhado na lama, olhando para eles. E então, ele inclinou a cabeça para a frente, num gesto de profunda rendição, e começou a chorar. O choro de Ronaldo Caldeira não era silencioso. Era um soluçar profundo e rouco, que vinha do fundo do peito. Ele estava ajoelhado na lama, diante do cavalo que quase desmoronava e do menino que o protegia. As pessoas na margem, antes em frenesi, agora observavam em silêncio absoluto. Até a chuva parecia cair mais devagar. Seu Zé foi o primeiro a se mover. Ele caminhou até o neto e colocou uma mão firme em seu ombro. Ele precisa de um veterinário, agora. Pedro apenas assentiu, seus olhos grudados em Rajado. O cavalo estava consciente, mas parecia ter gasto a última centelha de energia. Ele respirava com dificuldade, seus olhos meio fechados. Foi então que Ronaldo ergueu a cabeça. Seu rosto, antes sempre composto numa expressão de superioridade, estava desfigurado pela emoção. Eu tenho um veterinário. O melhor da região. Ele está na minha fazenda. Eu pago por tudo. Seu Zé olhou para ele por um longo momento. A raiva ainda estava lá, quente e justa, mas viu algo mais nos olhos do homem, algo quebrado e genuíno. Ele acenou com a cabeça uma vez. Mande buscar. João, vá com ele. Use o trator. Nos dias que se seguiram, a enchente baixou, deixando para trás uma camada de lama e destruição, mas também uma cidade unida pelo que tinha passado. E na Fazenda da Esperança, uma vigília silenciosa tinha início. O veterinário, um homem idoso e experiente chamado Dr. Murilo, veio. Ele examinou o Rajado no galpão que havia sido transformado em um hospital improvisado. A costela está rachada, ele disse para seu Zé e Pedro que não saíam dali. Não quebrou, graças a Deus. O ferimento é profundo, houve um grande trauma muscular, mas o coração dele é forte, os pulmões estão limpos, ele vai sentir dor por um bom tempo e vai mancar. Mas com cuidado, com repouso, ele se recupera. Pedro sentiu as pernas amolecerem de alívio. Ele se agarrou ao umbral da porta. Ele vai ficar bem? Vai, menino, porque ele tem um motivo para ficar bem. O veterinário olhou para Pedro com um sorriso cansado. O tratamento foi longo. Pedro praticamente morou no galpão. Ele trocava os curativos, dava os remédios na hora certa, ficava horas sentado ao lado de Rajado, lendo em voz baixa ou apenas em silêncio. Rajado, por sua vez, era um paciente. Ele aceitava os cuidados, sempre com os olhos seguindo Pedro. Aos poucos, o brilho voltava a eles. Enquanto isso, a notícia do resgate se espalhou pela cidade. Desta vez, a história era diferente. Não era sobre um cavalo monstro ou um cavalo milagroso. Era sobre um cavalo herói.
As pessoas que estavam na margem contavam como Rajado, ferido, entrou na água, como ele puxou Ronaldo Caldeira para a segurança. A imagem do fazendeiro rico chorando na lama diante do animal se tornou uma lenda. Uma semana após o resgate, Ronaldo voltou à Fazenda da Esperança. Desta vez, ele veio a pé, sem caminhonete brilhante, sem roupas caras. Veio com os sapatos sujos de lama e um semblante humilde. Ele pediu para falar com seu Zé e Pedro na varanda. Seu Zé consentiu, com desconfiança. Pedro ficou ao lado do avô, de braços cruzados. Ronaldo não se sentou. Ficou em pé, olhando para o chão de madeira da varanda por um momento, antes de erguer os olhos. "Eu não vim pedir perdão", ele começou. Sua voz era diferente, mais baixa, sem aquele fio de metal. "Porque o que eu fiz não tem perdão que apague. Eu vim para dizer que eu errei. Errei feio. Eu era cego. Só via dinheiro, só via troféu. Não via bondade." Ele olhou para Pedro. "Você e esse cavalo. Vocês me mostrarão o que eu me tornei. Um monstro de verdade. E vocês me salvaram mesmo assim." Sua voz falhou. Ele engoliu seco. "Eu já falei com o prefeito. Já retirei todas as denúncias. Já contei a verdade para todo mundo que quis ouvir. Fui eu que soltei os animais. Fui eu que espalhei as mentiras. A ordem de sacrifício está anulada." Pedro sentiu um peso enorme sair dos seus ombros. Ele soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. "E mais", Ronaldo continuou, virando-se para seu Zé. "Seu José, eu sei que dinheiro não paga nada, mas eu quero ajudar a consertar o que estraguei. Quero pagar todas as despesas do veterinário. E quero doar um bezerro de boa linhagem para o menino, para ele criar, para ser dele. Não é para comprar nada, é só para tentar começar a acertar." Seu Zé observou o homem. A raiva tinha diminuído, mas a cautela permanecia. "O bezerro a gente aceita, as despesas do veterinário também, mas não é por você, é pelo Rajado. Ele merece o melhor cuidado." Ronaldo assentiu sem discutir. "Entendido." Ele então olhou para o caminho que levava ao galpão. Posso ver ele? Só de longe?" Pedro e seu Zé trocaram um olhar. Foi Pedro quem respondeu. "Pode, mas devagar. Ele ainda se assusta." Ronaldo seguiu Pedro até a porta do galpão. Rajado estava de pé agora, apoiando o peso na pata boa. Quando viu Ronaldo, suas orelhas se viraram para trás e ele soltou um bufado de advertência. Ronaldo parou imediatamente, a 2 metros da porta. Ele não tentou se aproximar, apenas ficou ali, olhando. "Ele salvou minha vida", Ronaldo disse, mais para si mesmo do que para Pedro. "Com toda a raiva que eu causei, ele ainda me salvou." Suas vistas se encheram d'água novamente. "Eu prometo, eu nunca mais vou tentar machucar ninguém, nenhum animal. Aprendi a lição." Ele deu mais um passo para trás, como se afastar fosse parte do pedido de desculpas. "Obrigado, Pedro. Obrigado por não ter deixado eu morrer." E então, ele foi embora. A notícia da confissão de Ronaldo varreu o sertãozinho como um novo rio, limpando a sujeira das mentiras. As pessoas que antes olhavam com medo para a Fazenda da Esperança agora passavam e acenavam. Algumas até paravam para perguntar pelo cavalo-herói. Aos poucos, Rajado foi se recuperando. A primeira vez que ele deu alguns passos fora do galpão, mancando feio, mas firme, Pedro chorou de alegria. Relâmpago, o potro, corria ao seu lado, como se fosse seu guarda-costas agora. Uma tarde, 1 mês depois da enchente, com o sol finalmente brilhando forte, Pedro levou Rajado para o pasto perto da casa. O cavalo ainda mancava, mas já conseguia caminhar com menos dor. Pedro não montava nele ainda, apenas caminhava ao seu lado, uma mão em seu pescoço. Seu Zé os observava da varanda, tomando seu café. Um sorriso tranquilo que não via há muito tempo estava em seu rosto. Pedro parou no ponto mais alto do pasto, de onde se via boa parte da fazenda. Rajado parou ao lado dele, baixando a cabeça para cheirar o capim novo que brotava após as chuvas. "A gente venceu, né, Rajado?" Pedro disse em voz baixa. "Venceu a enchente, venceu a mentira, venceu o medo." Rajado levantou a cabeça e olhou para o menino. Seus olhos escuros, sempre tão expressivos, estavam calmos, em paz. Ele encostou a testa no ombro de Pedro como tinha feito no dia do leilão há tantos anos. Era um gesto de posse, de amor, de pertencimento. Pedro riu, um som leve e puro. Ele abraçou a cabeça grande do cavalo. "Eu também te amo, amigão, para sempre." E ali ficaram, sob o sol quente de Minas Gerais, o menino e o cavalo,
Dois corações que haviam se encontrado no medo e haviam construído uma história de coragem. A cidade tinha uma nova lenda, mas para Pedro e Rajado não era uma lenda, era a vida deles, simples, verdadeira e inseparável. O futuro era uma estrada longa pela frente, com outros desafios, outros dias de sol e de chuva, mas eles a fariam juntos, sempre.